Você já percebeu como algumas mulheres se sentem atraídas por homens que vivem à margem da lei? Pessoas comuns, que nunca imaginaríamos se envolver com criminosos, acabam desenvolvendo uma obsessão inexplicável por eles. Mas o que há por trás disso? O que faz com que algumas mulheres sintam esse fascínio, mesmo quando sabem dos riscos? A verdade é que esse comportamento não é tão incomum quanto parece. A história está repleta de exemplos de criminosos que se tornaram verdadeiros ícones de desejo. Alguns até recebem cartas de amor na prisão e conquistam admiradoras fervorosas, mesmo depois de cometerem crimes horríveis. Mas por quê? A resposta está na psicologia. Existe um fenômeno chamado hiperestesia criminal, que explica essa atração, e ao longo deste vídeo, você vai descobrir como fatores como adrenalina, desejo de proteção e até mesmo padrões biológicos influenciam essa escolha. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com o que a ciência revela sobre esse fenômeno. Mas antes de seguir, deixa eu te perguntar, você já percebeu esse tipo de comportamento ao seu redor? Conhece alguém que parece se interessar justamente por quem não deveria? Me conta aqui nos comentários, porque eu vou ler as melhores respostas. Algumas mulheres se sentem irresistivelmente atraídas pelo perigo. A adrenalina de estar ao lado de alguém imprevisível ativa partes do cérebro associadas à excitação e ao desejo. Esse fenômeno está diretamente ligado ao efeito bad boy, onde a confiança extrema e a ousadia de um homem criam uma ilusão de poder e masculinidade exacerbada. Mas não para por aí. Existe um aspecto psicológico ainda mais profundo, o complexo de Salvador. Muitas mulheres acreditam que podem curar ou transformar um criminoso. Isso se deve a um instinto inconsciente de querer ser especial o suficiente para mudar até mesmo a pior pessoa. Essa ideia é constantemente reforçada por filmes, séries e até pela cultura popular, que romantiza figuras perigosas e as coloca em posições de protagonismo. E falando em cultura, a influência da mídia sobre esse comportamento não pode ser ignorada. Pense em quantos personagens sombrios se tornaram ícones de desejo. Homens como o Coringa, Tony Montana e até mesmo serial killers em séries de televisão são frequentemente retratados como carismáticos e sedutores. Isso cria um padrão subconsciente que muitas vezes influencia o desejo de muitas mulheres por esse tipo de homem. Mas será que essa atração é apenas algo psicológico? Ou existe também um fator biológico por trás dessa escolha? Bom, algumas pesquisas mostram que mulheres podem ser instintivamente atraídas por homens que demonstram traços de dominância e agressividade, especialmente em momentos de insegurança ou instabilidade social. Isso remonta a tempos antigos, onde a sobrevivência dependia de um parceiro forte, capaz de protegê-las. E é aí que entra a grande questão. Será que esse comportamento é racional? Será que, no fundo, essas escolhas trazem mais prejuízos do que benefícios? Porque, no final das contas, estar ao lado de alguém que vive no limite da lei pode parecer emocionante, mas também pode ter consequências sérias. Falando nisso, você já parou para pensar em o que realmente faz um homem ser valorizado e desejado pelas mulheres? Muitas vezes, os homens buscam caminhos errados para se tornarem mais atraentes, quando, na verdade, o verdadeiro segredo está no valor pessoal que você constrói. Aliás, se você quer entender como se tornar um homem de alto valor e atrair mulheres de forma natural e verdadeira, tem algo que você precisa ver. Existe um livro gratuito chamado Renascimento de uma Lenda, que explica exatamente como se tornar um homem admirado e respeitado. Nele você vai descobrir os princípios que fazem um homem se destacar e conquistar com facilidade, sem precisar de jogos ou máscaras. O link para baixar está no comentário fixado. Agora, voltando ao nosso assunto, vamos entender como algumas mulheres realmente colocam suas vidas em risco por conta dessa atração perigosa. Muitas mulheres envolvidas com criminosos não percebem os riscos que estão assumindo até que seja tarde demais. O fascínio pelo perigo pode ser emocionante no início, mas frequentemente leva a um ciclo de destruição emocional e, em alguns casos, até física. Um dos fatores mais perigosos dessa atração é o efeito colateral da ilusão romântica.
No começo, a adrenalina e a sensação de exclusividade criam um vínculo forte, mas, com o tempo, a realidade se impõe. O comportamento imprevisível, os problemas com a lei e a constante instabilidade tornam a relação insustentável. Ainda assim, muitas mulheres insistem, acreditando que, dessa vez, será diferente. E isso nos leva ao ponto mais delicado, a negação da realidade. Mesmo diante de sinais claros de perigo, algumas pessoas se recusam a enxergar os problemas. Muitas vezes, elas justificam os atos errados do parceiro, colocando a culpa em fatores externos ou até mesmo em si mesmas. Esse tipo de comportamento faz parte de um padrão psicológico chamado dissonância cognitiva, onde a mente cria justificativas para evitar o desconforto de admitir um erro. Mas há algo que poucas pessoas percebem: o custo real desse tipo de escolha. Relacionamentos com pessoas de comportamento extremo geralmente destroem a autoestima, isolam emocionalmente e podem até colocar a vida em risco. No final das contas, o que parecia ser um romance excitante se transforma em um pesadelo do qual é difícil escapar. E essa é a grande reflexão que fica: o que realmente torna um homem atraente? Será que é o risco, a imprevisibilidade, ou existe algo mais profundo que causa essa atração? A verdade é que as mulheres não se apaixonam apenas pelo perigo, mas pelo que ele representa. Uma sensação de poder, de segurança emocional ou até mesmo de aventura. O problema é que esse tipo de excitação momentânea geralmente tem um preço alto, e muitas descobrem isso tarde demais. Agora eu quero saber de você. O que você acha sobre esse fenômeno? Você já percebeu esse comportamento em alguém ou já viveu algo parecido? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo e quer entender mais sobre a psicologia por trás do comportamento humano, tem outro vídeo aqui na tela que pode te interessar. Assista agora e continue aprendendo. Nos vemos lá.